A Primeira Guerra Mundial não começou com um tiro. Ela começou muito antes, em mesas de negociação, bancos centrais e cofres vazios. Quando o primeiro soldado entrou em batalha, as grandes potências já estavam presas a um conflito invisível, o conflito financeiro, e sem ele, a guerra simplesmente não teria acontecido, ou pelo menos, não da forma como aconteceu. O que quase ninguém percebeu é que antes das trincheiras, a guerra já estava sendo financiada. No início do século XX, a Europa vivia uma aparência de estabilidade. Grandes impérios dominavam territórios, o comércio internacional crescia e as economias estavam cada vez mais interligadas. Mas por trás dessa fachada, os governos gastavam mais do que arrecadavam. Corridas armamentistas, expansão naval e a manutenção de impérios coloniais custavam caro. A paz era frágil e, mais importante, era cara. Guerras anteriores podiam ser travadas com exércitos menores e conflitos localizados. A Primeira Guerra Mundial seria diferente. Ela exigia milhões de soldados, armas industriais, logística em escala continental e, acima de tudo, financiamento constante. Nenhum país tinha dinheiro suficiente para sustentar esse esforço apenas com impostos. A solução foi recorrer à dívida. Empréstimos, títulos públicos e expansão monetária se tornaram ferramentas tão importantes quanto rifles e canhões. Antes mesmo das batalhas começarem, os países já disputavam acesso a crédito. Bancos internacionais passaram a ser peças centrais do conflito. Londres era o coração financeiro do mundo, e logo Nova York assumiria esse papel. A Inglaterra financiava aliados, a Alemanha emitia dívida e imprimia moeda, a França se endividava para manter o esforço de guerra. A capacidade de lutar passou a depender não só de generais, mas de juros, confiança e liquidez. Quando um país perdia acesso ao financiamento, sua resistência começava a ruir. A guerra se transformou em uma disputa de resistência econômica. Vencia quem conseguisse se endividar mais, manter crédito externo por mais tempo e sustentar a inflação sem colapsar. Os Estados Unidos perceberam isso cedo. Ao entrarem na guerra mais tarde, entraram também como os grandes credores do mundo. Enquanto a Europa se destruía física e economicamente, os Estados Unidos financiavam o conflito e saíam fortalecidos. A guerra não estava sendo decidida apenas nos campos de batalha, mas dentro do sistema financeiro global. Quando o conflito terminou, a conta chegou. Países devastados, endividados e com economias desorganizadas. A Alemanha foi sufocada por reparações, enquanto grande parte da Europa passou a depender de crédito externo para sobreviver. Esse desequilíbrio não resolveu os problemas, apenas empurrou o sistema para um novo colapso. A crise dos anos 1920 e a Segunda Guerra Mundial não surgiram do nada. Elas foram consequência direta de um sistema financeiro esticado além do limite. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito militar, foi um divisor de águas econômico. Ela mostrou que guerras modernas não são vencidas apenas com armas, mas com dinheiro, crédito e dívida. Esse é o conflito que quase ninguém percebe. Quando o sistema financeiro entra em guerra, o mundo inteiro paga o preço. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre o passado, mas sobre quantos conflitos ainda começam muito antes do primeiro tiro.